Olá, pessoal. Com muita alegria que eu recebo vocês aqui novamente para as nossas aulas. Estamos começando o segundo semestre de 2020, ainda no sistema não presencial, mas a gente vai continuar os nossos estudos aí através das plataformas que nós conhecemos. E para começar esse terceiro bimestre, eu quero fazer com vocês a revisão sobre potenciação e na aula seguinte nós iremos fazer uma revisão sobre radiciação. Esses assuntos são importantes, são preliminares para a gente estudar a função exponencial e também a função logarítmica, que são dois assuntos que pertencem ao terceiro bimestre nosso aqui no primeiro ano. Ok? Vamos acompanhar então os slides. Quando nós falamos de uma potência de expoente natural, devemos lembrar que toda potência ela é formada por um número chamado base, esse número que está aqui, e um número menor chamado expoente. E para resolver essa potência, o que nós fazemos é repetir a base, o número de vezes que determinar o expoente. Olha aqui, se eu tenho um n como expoente, aqui haverão n fatores, ok? A gente tem aí duas exceções, o caso do expoente 0 e o caso do expoente 1. Lembrando que todo número elevado a zero é igual a 1, que nós assumimos que esse número seja diferente de zero, e todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. São duas exceções à regra da definição de potência. Sendo assim, quando eu quero calcular a elevado ao quadrado, eu faço a vezes a. Quando eu quero calcular a elevado ao cubo, eu faço a vezes a vezes a. E a elevado à quarta é a vezes a vezes a vezes a, etc. Assim por diante. E aí você me pergunta o que é esse a? Esse a é uma base qualquer, um número real qualquer. Para executar uma potência, a gente vai fazer dessa forma. Eu estou repetindo a base na quantidade que o meu expoente me informa. O expoente 2, eu escrevo 2 fatores. O expoente 3, 3 fatores. O expoente 4, 4 fatores. O expoente n, genérico, n fatores aqui na minha potência. Vejamos alguns exemplos. Aqui eu tenho o primeiro exemplo, 4 elevado ao cubo. Então, como o meu expoente é 3, eu devo escrever o 4 por 3 vezes, 3 fatores iguais a 4. Logo, eu fico com 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16, e 16 vezes 4 é igual a 64. Aqui eu tenho uma base fracionária. A minha base é 2 sobre 5 elevado ao quadrado. É muito importante a gente prestar atenção nesse parênteses, porque quando eu escrevo uma fração na base e essa base está entre parênteses, significa que eu devo elevar tanto o numerador quanto o denominador. Muitas vezes, quem já é mais esperto, quem tem uma prática maior, vai fazer assim: 2 ao quadrado é 4 e 5 ao quadrado é 25. Porém, a gente tem um processo de resolução. Como o meu expoente é 2, eu devo escrever a minha base duas vezes, ou seja, 2 quintos vezes 2 quintos. A regra para multiplicação de frações é: multiplico o numerador com o numerador e o denominador com o denominador. Muito cuidado, a gente não multiplica cruzado, certo? Não é essa a regra que se aplica aqui. Então, 2 vezes 2 é 4 e 5 vezes 5 é igual a 25. Ok? O próximo, eu tenho menos 6 elevado à quarta. A base é menos 6. O expoente é 4. Logo, eu vou repetir essa minha base aqui de modo a ter 4 fatores iguais a menos 6. Então, menos 6 vezes menos 6 vezes menos 6 e vezes menos 6.
O parênteses aqui também tem uma certa importância para dizer que quando a minha base está entre parênteses, eu devo considerar o sinal na operação, eu devo operar entre os sinais. Com isso, negativo vezes negativo é positivo, positivo vezes negativo, negativo, negativo vezes negativo, positivo. 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6 é igual a 1.296. Aqui nós podemos relembrar uma regra matemática que diz que quando a base é negativa e o expoente é par, o resultado é positivo. E se a base fosse negativa com expoente ímpar, obviamente a gente teria um final negativo aqui. Essa potência, 3 elevado a 1, ora, isso aqui a gente não precisa nem se preocupar. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Essa segunda regrinha especial que nós vimos. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. 3 décimos elevado a 0, todo número elevado a 0 é igual a 1. Aqui eu tenho essa resposta. Próximo exemplo, 3,2 elevado ao quadrado, vou fazer 3,2 vezes 3,2. Terei então 10,24. 0 elevado à quinta. Eu faço 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0. Ora, em uma multiplicação onde todos os fatores são iguais a 0, o meu produto final aqui será 0. Eu quero comentar duas coisas sobre esse exemplo. A primeira delas é a seguinte: a gente não precisaria fazer tudo isso. Se eu tenho uma potência onde a base é 0, independente do expoente positivo que eu tiver aqui, a minha resposta vai ser 0 no final. Expoente positivo, ok? Ou expoente natural. Desde que o expoente seja positivo, a base sendo 0, a minha resposta vai ser 0 também. A segunda coisa que eu posso falar sobre esse exemplo é para que a gente não confunda o caso de 0 elevado a 5 com o de 3 sobre 10 elevado a 0. O que eu quero dizer com isso? Aqui, o 0 ele ocupa a base. E aqui, o 0 ocupa o expoente. Muitos alunos serão tentados a dizer o seguinte: 0 elevado à quinta é 1, porque todo número elevado a 0 é igual a 1. Não é a situação que nós temos. Todo número elevado a 0. Obedeça, respeite essa regra. Todo número elevado a 0. A gente não tem um número elevado a 0, a gente tem um número elevado à quinta. Então, muito cuidado na hora de aplicar essas regras de potenciação. No próximo exemplo, rapidamente, sem nenhuma complicação, todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Portanto, menos 8 elevado a 1 é igual a menos 8. Na sequência, 7 elevado a 0 é igual a 1. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Ok? E o último exemplo de potência que nós temos é esse. 1,5 ao cubo, faço 1,5 vezes 1,5 vezes 1,5, que é igual a 3,375. Falando agora sobre as propriedades das potências, nós temos aqui 5 propriedades. Essas propriedades elas devem ser conhecidas por vocês, porque nós faremos uso daqui em diante muito dessas propriedades. Então é necessário comentar sobre elas e entender o que cada uma quer dizer. A primeira propriedade é essa. Essa propriedade a gente diz que é o produto de duas potências com a mesma base. Produto, lembra da multiplicação? Produto
de duas potências que têm a mesma base. Aqui eu tenho um expoente m e aqui eu tenho um expoente n. O que eu faço quando eu quero simplificar essa multiplicação de duas potências com a mesma base? A gente conserva a base e soma os expoentes. Essa é uma frase que vocês já vinham escutando nas aulas de matemática. Produto de potências com a mesma base. Eu conservo a base e somo os expoentes. Bom, a propriedade 2 ela é parecida com a propriedade 1, só que ao invés de nós termos a operação de multiplicação, nós temos a divisão. Então, quando eu tenho uma divisão de duas potências que têm a mesma base, eu conservo a base e subtraio os expoentes. Faço aí algo por analogia. Se na multiplicação eu somava os expoentes, na divisão eu faço o contrário, eu subtraio esses expoentes. Assim como a propriedade 1 e a propriedade 2, elas são relacionadas de certo modo, a 3 e a 4 também são. Enquanto uma é multiplicação e a outra é divisão, aqui também ocorre isso, né? Só que ao invés de nós termos, agora olha que interessante, ao invés de nós termos bases iguais nós tínhamos aqui, o que nós teremos agora são expoentes iguais. Nós não temos mais bases iguais, nós temos agora expoentes iguais. E aí eu vou fazer a leitura dessa propriedade ao contrário. Eu vou fazer assim, ó. Pense que você tem uma multiplicação de duas potências com o mesmo expoente. Eu posso multiplicar esses dois expoentes aqui diretamente, o A e o B, e conservar o meu expoente, ok? Na quarta propriedade, se eu tenho uma divisão de duas potências com o mesmo expoente, basta fazer a operação das duas bases, ou seja, eu divido o A pelo B, que está aqui, e conservo o expoente. Você pode, aqui o interessante a gente pensar nisso, é que eu posso aplicar essas propriedades nos dois sentidos. Eu posso aplicar dessa forma para poder chegar nessa, ou eu posso fazer também ao contrário. Eu posso pegar essa forma e apresentar ela nessa aqui. É bom a gente conhecer essas propriedades para não apresentar nenhuma dificuldade na hora de resolver as equações exponenciais, equações logarítmicas. Novamente eu digo, eu posso aplicar as propriedades das potências tanto de uma forma para obter outra e vice-versa, certinho? A última propriedade ela é chamada de potência de potência. Olha que legal. Se eu tenho uma potência de uma potência, ou seja, eu tenho aqui uma potência entre parênteses e um expoente de fora, simplesmente você conserva a base e multiplica os dois expoentes, ok? Vamos aqui então a um exemplo. Nesse exemplo a gente utiliza as propriedades da potenciação para poder simplificar uma expressão. Então a expressão que eu tenho é y igual, dentro do parênteses, a ao quadrado b ao cubo elevado à quinta, e no denominador a ao quadrado ao cubo vezes b elevado à sétima. A gente tem que ter um certo cuidado aqui para poder utilizar as propriedades na ordem correta, porque aí a gente consegue sair desse exercício. Então, note o seguinte, no numerador, isso aqui se parece muito com a propriedade 3. Eu tenho um expoente de fora, observe, um expoente de fora, e aqui eu tenho uma multiplicação de duas potências. Estão vendo? O que eu posso fazer? Eu posso pegar esse expoente e aplicar tanto a primeira parte, o primeiro valor, quanto ao segundo, ou seja, eu aplico esse n tanto ao A quanto ao B. Então, fazendo isso, ó, aplicando o 5 ao A ao quadrado e ao B ao cubo, lembra,
A gente tem que elevar a ao quadrado a quinta e b ao cubo a quinta. Isso vai me levar à quinta propriedade. Eu multiplico esses expoentes. Fazendo isso, 2 vezes 5 é 10 e 3 vezes 5 é 15. Observe que nós fizemos o uso tanto da propriedade 3 quanto da propriedade 5 ao mesmo tempo. Para você que ficou com dúvidas sobre como eu fiz assim, ó. Observe aqui. Pegue primeiro o a ao quadrado. Se eu pegar o a ao quadrado, que é uma potência, e elevar a quinta, eu tenho a potência de potência. Na potência de potência, a regra manda você conservar a base e multiplicar os expoentes, ou seja, eu conservo a base, que é o a, e multiplico os expoentes aqui. 2 vezes 5 é 10. Tudo bem? A gente está aplicando a propriedade 3 e a propriedade 5 ao mesmo tempo. Vamos fazer também com essa segunda potência, ó. B ao cubo elevado à quinta. Multiplica os dois. Fico com B elevado à 15ª. Bom, agora eu posso aplicar a segunda propriedade. É a divisão de potências com a mesma base. Porém, eu vou aplicar a divisão das potências de base A e depois as potências de base B. Ó, conserva a base, conservei, e subtrai os expoentes. 10 menos 6. De novo, conserva a base, que está aqui, subtrai os expoentes. Fazendo essas subtrações, isso resulta em a elevado à quarta vezes b elevado à oitava. Pode existir uma outra sequência a ser adotada para poder resolver essas expressões? Pode sim, ok? E a última parte da nossa aula de hoje é sobre potência de expoente inteiro negativo. Como é que funciona a regra para potências com expoente negativo? Toda vez que eu quero resolver uma potência com expoente negativo, eu inverto a base, primeira etapa, inverter a base, e depois eu troco o sinal do expoente. Então, a gente inverte a base e troca o sinal do expoente. Lembre-se dessa frase, para expoente negativo é inverte a base e troca o sinal do expoente. Olha o que foi feito aqui. A base aqui é A. Obviamente, se o expoente, se o denominador ele não aparece, o denominador aqui então é 1. Então, ao inverter a base, o 1 que está embaixo ele vai para cima e o A que está em cima ele vai para baixo. Inverti. Né? Aqui antes era A sobre 1, aqui vai ficar 1 sobre A. Se eu inverter a base, para compensar isso, eu tenho que trocar o sinal do expoente. Ou seja, se antes o expoente tinha um sinal negativo, aqui ele vai passar a ser positivo e vice-versa, tá bom? Muitas vezes é necessário a gente também colocar no negativo. Mas, no geral, para poder resolver, a gente transforma a potência com expoente negativo para um expoente positivo, desde que se inverta a base. Resolvendo, 1 elevado a qualquer expoente vai ser sempre 1, e A elevado a n é igual a A elevado a n. Lembrando que esse A é um número i qualquer diferente de zero. Alguns exemplos. 3 elevado a menos 2. Olha para você ver. O 1 está embaixo e o 3 está em cima. Ao inverter, fico com 1 e o 3. E aqui eu já troquei o sinal do expoente. 3 ao quadrado, aqui embaixo vai ficar sobre 9. Minha resposta final ela é 1 sobre 9. Observe, compare essas duas partes. Eu chego aqui na mesma sequência de cálculo. Estão vendo? Próximo. 2 elevado a menos 4. Inverto a base, o 1 vai para cima, o 2 vai para baixo, e troco o sinal do expoente. Conseguem ver? Troquei o sinal do expoente aqui.
2 elevado à quarta é 16, logo eu fico com 1 sobre 16. Eu tenho a base decimal 0,4 elevado a menos 2. Eu vou transformar esse 0,4 em fração. Lembrando que a regra para transformar um decimal para fração é a gente escreve o número em cima sem a vírgula, ou seja, ficaria um 0,4 aqui, que na verdade é só 4. Embaixo, como eu tenho só uma casa depois da vírgula, eu coloco o 10. Se fossem 2 casas é 100, 3 casas é 1000 e assim por diante. Aqui eu posso simplificar essa fração, simplificando ela por 2, tanto no numerador quanto no denominador, vou ficar com 2 sobre 5, elevado a menos 2. Daqui até aqui, a gente não resolveu ainda a potência, a gente só transformou ela de uma base decimal para uma base fracionária. Agora a gente começa a resolver. Vamos aplicar a regra, ó. Inverto a base e troco o sinal do expoente, ó. Aqui essa base vai para baixo e o expoente ficou positivo. Resolvendo aqui, 2 ao quadrado é 4, 5 ao quadrado é 25. E aí, se eu inverter isso, eu vou ficar com 25 sobre 4, ok? Próximo exemplo, menos 5 elevado a menos 2, novamente. Jogo a base lá para baixo e troco o sinal do expoente. E aí, aqui, numerador vai ficar 1, base negativa, expoente par, resultado positivo, fico com 25. O último, 1 elevado a menos 8, invertendo e jogando aqui para baixo, ao trocar o sinal do expoente, fica 1 oitavo. Então, 1 sobre 1 oitavo, lembrando que 1 elevado a 8 fica 1 e 1 dividido por 1 é igual a 1, ok?